Que China você conhece? 9 milhões de quilômetros Gol ou 3 milhões de quilômetros Gol? É um mundo onde as 4 estações se revezam, ou uma melodia orquestrada pelo gelo e pelo fogo. Como um pássaro, levante voo, deixando o chão e subindo aos céus. O resultado superará sua imaginação. Viaje para lugares normalmente inacessíveis e contemple as maravilhas vistas do alto. Veja nossa terra de cima. Mesmo as paisagens mais familiares assumem uma nova forma. 从身边的世界到远方的家园，从自然地理到人文历史，50分钟的空中旅程，前所未有的极致体验。从现在开始，和我们一起天际遨游。 Liaoning, a garganta do galo chinês. Seu nome é derivado da ideia de paz e tranquilidade do rio Liao. A península de Liaodong separa o Mar de Bohai do Mar Amarelo. O corredor de Liaoxi conecta o Nordeste à planície central, berço da indústria da Nova China. Inverno na Baía de Liaodong, aço, energia e grãos. Ponte de ferro destruída vira monumento. Em momentos especiais, a cidade também para refletir sobre o caminho percorrido. A menos de 1,9 graus Celsius negativos, a água do mar já se tornou gelo e um congelamento intenso avança da costa da Baía de Liaodong em direção às profundezas do oceano. Todos os anos, do final de novembro ao início de março, mais de 10 mil quilômetros quadrados do oceano ficam cobertos de gelo. Temperatura pode chegar a 30 graus negativos. Ninguém deseja ficar à deriva no mar congelado. Chamas de poços de petróleo. Poço de petróleo opera agora em segurança. Por todos os anos em que o poço de petróleo funcionou, a chama permaneceu acesa. Assim como o fogo inextinguível, nesse mar há 68 plataformas de petróleo e 1.600 trabalhadores que, ao subirem na plataforma, veem apenas o vasto oceano. Eles trabalham 6 meses no ano em plataformas, extraindo 10 milhões de toneladas de petróleo bruto, levado a todo o país. A vigilância deles é longa e solitária, pois em locais remotos,
Com sua força dispersa, eles pavimentam o grande caminho para o progresso desta nação. A lua já está alta e todos compartilham este mesmo momento sob o céu. Deixando o mar, voemos para a terra fértil, não muito distante dali. Aqui, anualmente, é produzida mais de 1/5 da produção nacional de grãos. As pessoas desta terra não desfrutam sozinhas, pois sabem que os grãos são de suma importância para a nação. Eles compartilham suas colheitas com seus compatriotas. O transporte de grãos do norte para o sul já dura mais de 30 anos, e mesmo que navios de guerra bloqueassem a maior parte do tráfego marítimo, o transporte de alimentos jamais pararia. Nas mesas dos chineses, 1 em cada 5 tigelas de arroz vem da região nordeste. Galinhas, patos, gado e ovelhas do sul aguardam grãos cultivados nas férteis terras negras. A partida desta embarcação exige inspeção imediata das boias marítimas. Cada boia se comunica com satélites. Nos mapas náuticos eletrônicos dos capitães, elas servem como marcos claros. A posição estratégica destes marcos náuticos anula qualquer força naval. Eles marcam uma rodovia marítima para que as embarcações não se desviem da rota. É mais um dia comum, onde, dos campos ao porto e da terra ao mar, inúmeras pessoas trabalham incansavelmente dia e noite, garantindo que esses preciosos grãos cheguem a lugares distantes e, finalmente, à sua mesa. Não é apenas o petróleo. Esta terra, que provê alimentos, sempre esteve na vanguarda em momentos cruciais do destino da nação. Jinzhou está localizada no sudoeste da província de Liaoning e é conhecida como a Garganta do Nordeste. Em 1948, a campanha de Liaoshen teve início em Jinzhou. 1.003.000 soldados do Exército de Libertação Popular lutaram bravamente na região nordeste. A vitória da campanha de Liaoshen alterou o padrão básico de longa data, onde o inimigo era mais forte e superior a nós. A situação militar da Revolução Popular Chinesa atingiu um novo ponto de virada. Virou uma ponte quebrada. Nos 3 anos seguintes, mais de 2.900.000 pessoas travaram batalhas sangrentas naquela terra, defendendo a pátria. Cerca de 200.000 deles, após a guerra, tornaram-se nomes na parede de heróis da Guerra de Resistência à Agressão Americana e apoio à Coreia. Entre eles estava Mao En-ying, o filho mais velho de Mao Tse-tung. Yang Zhenzi escolheu perecer junto com sua posição. Wang Zhiguang usou o próprio corpo para bloquear o cano da arma inimiga. E Qiu Shaoyun suportou a dor sem gritar, mesmo em chamas. Esses nomes podem ser os filhos que pais de cabelos brancos nunca mais verão, ou talvez sejam os maridos que suas esposas tanto anseiam. São pais que filhos pequenos perderam para sempre a partir daquele momento. Muitos deles não deixaram fotos, mas, sem exceção, permanecem vivos e vívidos nos corações das pessoas. Eles usaram sua luz para dissipar a névoa da crise nacional.
Atualmente, cada dia dos moradores de Shenyang é vivido com paz e ordem. Mas neste dia, por mais agitada que seja a rotina, os habitantes da cidade param por 3 minutos. Em 18 de setembro de 1931, o exército de Kwantung japonês atacou Shenyang. Até 2 de setembro de 1945, o Japão agrediu a China por 14 anos. Causou mais de 35 milhões de mortos e feridos civis e militares. Todos os anos, dedicamos 180 segundos para revisitar e honrar essa história, pois, embora essas memórias sejam dolorosas e distantes, elas devem ser sempre confrontadas. Preservar a memória histórica é essencial para o progresso contínuo. Esta terra fervorosa de Liaoning foi palco de grandes aspirações e lutas. Na próxima etapa, veremos uma siderúrgica que avança sem parar, em constante progresso. Tanto no interior quanto no exterior da fábrica, encontramos elementos familiares e rostos novos. Se as empresas siderúrgicas da Nova China fossem uma grande família, então a Angang seria seu patriarca de maior antiguidade. Esta cidade prosperou graças a uma única fábrica e, em seu auge, metade da população urbana girava em torno dela. Até hoje, é possível ouvir o sotaque de Anshan em praticamente todas as bases siderúrgicas do país. Por décadas, dezenas de milhares de trabalhadores da Angang deixaram suas cidades para ajudar na construção siderúrgica em várias regiões. Essa fábrica tem mantido a confiança das pessoas ao longo do tempo. Desde 1953, a extensão acumulada dos trilhos produzidos pela Angang atingiu 800 mil quilômetros, o suficiente para circundar a Terra 20 vezes, e, atualmente, mais de 70% dos trilhos de alta velocidade usados no país são fabricados pela Angang. Pouco após a fundação da Nova China, todo o país esperava a reconstrução e o progresso. O Nordeste da China recebeu quase 40% dos projetos de indústria pesada do plano inicial. Com a solidez de um filho primogênito, eles assumiram a pesada responsabilidade pelo desenvolvimento da Nova China. No distrito de Tiexi, em Shenyang, foram criados 160 marcos industriais pioneiros da Nova China, incluindo a primeira máquina-ferramenta, o primeiro guindaste, o primeiro transformador e, inclusive, a fabricação do primeiro emblema nacional. Tal esplendor perdurou por mais de 30 anos. Na década de 90 do século passado, com mais reformas e abertura, o desenvolvimento econômico do Nordeste desacelerou. Revitalizar antigas bases industriais, como o Nordeste, tornou-se uma estratégia nacional. As pessoas relutavam em se despedir das fábricas familiares, de um estilo de vida habitual e até de um futuro já traçado. Eles sabiam que, como o filho mais velho, era preciso carregar o fardo mais pesado, suportar a dor mais intensa, deixar a honra de lado e recomeçar. Atualmente, a antiga Tiexi, com suas velhas fábricas,
transformou-se em um parque cultural criativo, abraçando nova vitalidade e promovendo um novo estilo de vida. As crianças adoram ouvir histórias e os mais velhos contam as experiências daquele filho mais velho nos anos passados. É possível sentir o orgulho e a glória em suas vozes e ver que o esplendor e o brilho permanecem intactos. Pois a renovada indústria de Shenyang já se reergueu com orgulho. Muitas das previsões das pessoas sobre robôs no passado já foram concretizadas. E mais, o que os robôs são capazes de fazer supera em muito a imaginação humana. Além de criar o que queremos, robôs também fazem seus próprios semelhantes. Diferentemente dos filmes de ficção científica, a maioria dos robôs não possui forma humana. Para auxiliar melhor nas tarefas, eles abriram mão de aparências vistosas. Hoje, a fábrica Shinson produz mais de 100 robôs que atendem indústrias e são exportados para mais de 40 países, demonstrando ao mundo a velocidade e o nível de excelência da China. Todo entusiasta de aeronaves conhece a Shenfei. A empresa fabricou milhares de jatos de combate. Atualmente, o Made in China alcançou um avanço qualitativo significativo e, em 2017, a grande aeronave nacional chinesa também cumpriu sua missão de alçar voo. A Shenfei atualiza seus conceitos de fabricação continuamente. Com vasta experiência, a empresa fornece componentes confiáveis para aviões de passageiros. Muitos outros motivos de orgulho e maravilhas se escondem na robusta essência desta terra. Atualmente, a província de Liaoning avança firmemente com a missão de se tornar uma potência manufatureira. Esta jornada acompanha mudanças de temperatura, adentra montanhas para admirar cores de outono e vai ao litoral para testemunhar nova vida. Nos invernos da cidade, algumas pessoas fabricam gelo com tranquilidade, enquanto outras erguem velas sobre a superfície congelada. Ao falar do encanto do outono, logo pensamos nas folhas de bordo. No final de setembro, o vermelho das folhas de bordo nas montanhas anuncia a chegada do outono. As temperaturas caem para entre 6 e 0 graus. Com a decomposição da clorofila e o aumento da antocianina nas folhas, as folhas de bordo revelam as cores mais vibrantes de todo o ano. As pessoas sabem que uma geada, uma chuva de outono ou uma queda súbita de temperatura podem facilmente fazer com que as folhas caiam. Para apreciar a beleza dos bordos, é essencial escolher o momento certo e achar a árvore mais vermelha. As folhas de bordo mais esplêndidas só aparecem ao adentrar as profundezas das montanhas. Esta majestosa árvore de bordo, com 200 outonos, é a primeira a ficar vermelha, anunciando a estação. Assim,
As crateras que antes borbulhavam com ondas de calor revelaram emocionantes paisagens à beira de penhascos. As árvores de outono começam a exibir livremente sua paixão pela estação. Após o outono vibrante em Liaoning, chega o tempo de inverno, coberto por um manto branco. Esta é a época em que as focas pintadas migram anualmente de volta, atraídas pela costa local. O gelo flutuante é seu berçário natural. Esta foca pintada está prestes a se tornar mãe. O filhote de foca recém-nascido está coberto por uma pelagem branca, sua melhor camuflagem para o ambiente de gelo e neve. Contudo, essa pelagem absorve água, tornando-o muito pesado, por isso o pequeno filhote não entra na água facilmente e permanece na plataforma de gelo. Cada plataforma de gelo abriga uma pequena família de focas pintadas. O sol brilha e expor filhotes é um passatempo comum para os pais. Este indivíduo parece bastante fotogênico. A foca pintada é a única espécie de pinípede que se reproduz nas águas chinesas. No estuário do rio Liao, as focas pintadas procuram uma faixa de lama que emerge da água, úmida e macia. Então, elas se deitam, esperando pelo calor do sol que incide sobre seus ventres macios. Uma família inteira, deitada junta, desfruta de um banho de sol. Ainda que o espaço seja reduzido, a alegria é palpável. Nos dias frios de inverno, a história entre o povo de Liaoning e o gelo vai começar. Ao contrário dos campos de jogos de plástico uniformes do sul, os daqui são anfíbios. Primeiro, inunde a área para atingir a espessura de gelo desejada. Um veículo de manutenção alisa a superfície do gelo uniformemente. As crianças daqui praticam esportes no gelo desde pequenas. Com vantagens e habilidades, crianças aprendem com cada queda. Assim se ganha a corrida desde o início. Enquanto as crianças brincam sobre o gelo, os idosos destemidos se aventuram debaixo dele. Em outros esportes, é necessário transportar materiais para montar as instalações, mas aqui, blocos de gelo precisam ser retirados. Sem a ajuda de máquinas, esta piscina temporária, escavada manualmente, torna-se ainda mais preciosa. Mesmo com o trampolim um pouco torto, a equipe de mergulho permanece perfeitamente alinhada. Após Zubaji mergulhar na água, o cisne bailarino também entra elegantemente, seguido de perto pelo ágil palhaço. Mesmo sem um estilo particular, as pessoas conseguem tornar a entrada na água um momento repleto de ritual. Basta que haja vento para que se possa exibir elegância sobre o gelo. Um esporte que parece poder ser praticado deitado, mas que exige força física e habilidade.
A velocidade é o fator decisivo para a vitória e o vento é a força propulsora crucial para a aceleração. Com o vento, a vela no gelo pode ir a 150 km por hora. Há também pessoas que, embora não sejam atletas, enfrentam o vento gelado para participar em dias de muito frio. A curiosidade é secundária, pois a prática esportiva é o verdadeiro amor do povo de Liaoning. Entenda por que Liaoning tem tantas medalhas de ouro em Olimpíadas. Com a aproximação do Festival da Primavera, alguns se divertem no gelo, enquanto outros precisam romper a barreira de gelo. O congelamento do mar interrompe completamente o transporte aquático entre a ilha Juerroa e a costa oposta, uma situação que pode durar um mês. O gelo não impede o desejo de voltar para casa e se reunir com a família. Pessoas no exterior planejam voltar para casa com presentes de Ano Novo. Uma escavadeira não é presente de Ano Novo. A real dificuldade desta rota está na travessia por mares congelados, onde as embarcações podem facilmente ficar presas. Assim, uma solução engenhosa foi desenvolvida. Sempre que uma costa congelada bloqueia o caminho, as escavadeiras demonstram sua perícia, rompendo o gelo e guiando as pessoas com segurança. Embora a embarcação ainda não tenha chegado, veículos já aguardavam na margem para saudar os familiares devido à longa ausência. Não importa o sucesso ou as dificuldades, o importante é estar de volta. O Festival da Primavera inicia com as pessoas arrumando as malas. Este é o espírito chinês. Não importa a dificuldade da jornada, todos se reúnem para a celebração neste dia. Continuamos o voo para observar o novo lar dos servos siberianos, sobrevoando uma fortaleza e contemplando os rastros deixados por aqueles que migraram para o leste. Vamos a um rancho para esperar frutos do mar que emergem das águas. Veremos como plantas nutrem solos e geram colheitas. Todos os anos, em março, uma vibrante aldeia animal surge subitamente na floresta, próxima à vila de Wazigou. Os cervos siberianos geralmente se movem em bandos ou em pequenos grupos. Quando todos se agrupam, isso indica que estão se reproduzindo. Mesmo assim, cada família ainda mantém seu próprio espaço de vida independente. Com a chegada dos filhotes, o tempo parece acelerar. Em um piscar de olhos, já é pleno verão, e cada família se tornou mais cheia e agitada. No entanto, a energia inesgotável dos pequenos filhotes às vezes esgota os pais, física e mentalmente. Quando a situação fica ruim, se afastam para a calma. Com filhotes crescendo, o ninho fica pequeno para a família. Até outubro, partem para passar o inverno em outras regiões. Retornarão no próximo ano. As crianças, uma vez adultas, podem formar novas famílias.
Seguindo o rio até a costa, a maior onda do ano nesta região não é formada pelas águas, mas sim por milhares de pássaros. Milhares de maçaricos voam juntos, formando uma onda de pássaros por centenas de metros. Esses campeões mundiais de voo ininterrupto, com uma resistência que permite mais de uma semana de voo contínuo, conseguem voar diretamente da Nova Zelândia até a foz do rio Yalu. O maçarico de cauda preta consegue voar por até 11 dias consecutivos, sem comer, beber ou pousar. Para voar longe com pouca comida, é preciso se alimentar bem. Frutos do Mar Amarelo são sua iguaria preferida há milênios. Mas, por enquanto, precisam voar um pouco mais à espera da maré baixa, que revelará o alimento no solo. Ao partirem novamente, terão acumulado mais de 50% de gordura corporal, a ser consumida durante a jornada de 6.500 quilômetros sobre o Oceano Pacífico, garantindo que alcancem o próximo destino, o Alasca. Aves migratórias não veem fronteiras, mas lembram-se da praia de partida. Por milhares de anos, o alimento não mudou, as marés permaneceram as mesmas e o lar também não se alterou. Assim como essas aves migratórias, mais da metade da população de Liaoning também veio de terras distantes. O corredor de Liaoxi, esta planície estreita, sempre foi uma via de transporte crucial, conectando as planícies centrais ao nordeste. Como uma importante defesa urbana que outrora protegia o corredor de Liaoxi, sua solidez é tamanha que, ainda hoje, podemos avistar claramente do alto o contorno de uma antiga cidade da dinastia Ming. A cidade viu exércitos poderosos e aventureiros que vieram a Guangdong. Aquela grande migração, que durou mais de 200 anos e envolveu milhões de pessoas, carregava o futuro de inúmeras famílias. Pessoas seguiam em frente, buscando vidas melhores em terras distantes. Eles acreditavam que, ao cruzar a passagem de Chanyaguan, aquela vasta terra preta não os desapontaria. A rota marítima era usada para ir a Guangdong naquela época. Hoje, os pescadores semeiam e colhem nesta mesma região oceânica. Com a ajuda do bom tempo, o rancho marinho pode se transformar em um reino de contos de fadas. Pescadores não admiram a paisagem, são marcadores para o rancho submarino. As cores facilitam a identificação, mas, sem querer, conferem ao mar uma vitalidade diferente. Grandes predadores famintos já se aglomeram. O alvo são os frutos do mar suculentos do oceano. A baixa temperatura da água retarda o crescimento, mas permite absorver nutrientes e desenvolver frutos do mar suculentos. Vieiras e ostras cultivadas por 2 anos aguardam a colheita. Para garantir a frescura, o processamento no local deve ser feito contra o relógio. Nesta disputa, os primeiros a provar a iguaria são os patos que se infiltraram sorrateiramente. No entanto, para eles, mesmo os frutos do mar mais frescos, talvez sejam apenas uma refeição comum da qual já estão fartos. As pessoas que vivem nas ilhas nem sempre viajam de barco.
Às vezes, pegar um avião é para fazer compras nas proximidades. Moradores de Xangai pegam um avião para ir à cidade fazer compras. Como um dos menores aeroportos de toda a China, o aeroporto de Xangai oferece tarifas acessíveis durante todo o ano, prestando serviços de transporte diário aos moradores da ilha. Poucas pessoas significam mais responsabilidade para cada um. A pista deve ser limpa para evitar que o avião seja arrastado por ventos fortes. Todos posicionam a aeronave e fecham bem as portas da cabine juntos. Em seguida, a equipe executa a aceleração e a decolagem. A proximidade com montanhas e mar, aliada a um transporte desenvolvido, permite que ingredientes de todas as partes, sejam eles do céu, da terra ou do mar, sejam preparados nos griladores locais. Em Jinzhou, não há ingrediente que não possa ser transformado em churrasco. Enquanto para habitantes de outras cidades o churrasco é apenas uma opção, para o povo de Jinzhou, ele é uma fonte de indecisão. Uns gostam da atmosfera leve de lojas, outros do sabor tradicional de barracas. Para um churrasco autêntico, confie em suas próprias habilidades. Faz churrasco no quintal a qualquer hora. Sob cada tenda de veraneio à beira-mar, os proprietários sempre disponibilizam um grelador. Portanto, nesta cidade, não subestime nenhum trabalhador de escritório, pois eles podem ser mestres churrasqueiros com habilidades extraordinárias. Um espetinho de churrasco une as pessoas, criando momentos de convívio em meio à agitação da vida cotidiana. Na foz do rio Liaohe, todas as áreas vermelhas que se estendem até onde a vista alcança são planícies de maré recém-formadas. Vista do alto, a diversidade de cores marca claramente a sequência de formação desta região. O vermelho intenso indica que esta terra já está preparada para a proliferação da vida. A nova terra, formada por depósitos de lama e encharcada pela água do mar, dificulta a sobrevivência das plantas. A planta pioneira se enraiza primeiro em local com condições adversas. Anualmente no verão e outono, plantas pioneiras agrupam-se e degradam sais minerais no solo. Até que, um dia, as plantas verdes começam a surgir e as pessoas sabem que um novo ciclo de renovação da vida teve início. Esses brotos verdes são juncos e o seu surgimento indica que as plantas pioneiras já removeram a maior parte da salinidade do solo. Enquanto a área de vegetação verde se expande, as plantas pioneiras avermelhadas se movem para novas áreas de solo. Eventualmente, esta área também se transformará em campos férteis. Essas plantas, aparentemente frágeis, cobrem silenciosamente a confluência de rios e mares, criando, centímetro por centímetro, o precioso solo fértil da planície de Liaohe. Assim como as pessoas desta vasta terra, que, com coragem e perseverança, continuamente criam esperança e felicidade, de geração em geração. Para a última jornada, seguimos para um encontro de entusiastas de trens, visitando o extremo sul do Nordeste,
para ouvir o tilintar dos bondes e o apito distante das composições. Por fim, participamos da cerimônia de lançamento de um colosso, navegando rumo ao futuro com a força do Made in China. Jieling não é uma cidade grande, mas sua fama supera a de muitos centros urbanos maiores. Em Jiaoyingshan, há uma estação de trem pouco conhecida, mas que não está destinada ao esquecimento ou à solidão. Anualmente, um trem a vapor permite aos passageiros ter contato com essa relíquia do passado. As pessoas assumem papéis de passageiros e funcionários, mas, é claro, o cargo mais cobiçado é o de condutor do trem. O vapor branco flutua sobre o rastro deixado pela passagem do trem. A intensa atividade de Liaoning reflete sua energia vibrante. A China teve sua primeira ferrovia há mais de 140 anos. Locomotivas sobre trilhos mudam de aparência constantemente, impulsionando a vida das pessoas e avançando passo a passo. No extremo sul da península de Liaodong, recifes sustentam uma série de colinas suaves. Chegamos a Dalian, uma cidade que, aninhada entre montanhas e o mar, exibe paisagens de beleza infinita. Dalian, cercada por mar, tem uma estrada costeira com belezas deslumbrantes. Nas florestas montanhosas, ao lado da estrada costeira, reside um grupo de habitantes misteriosos. Ninguém sabe quando ou de onde vieram, mas esses servos Sika estabeleceram seu lar neste local. Eles se consideram os verdadeiros senhores desta floresta, vivendo de forma livre e acolhendo os visitantes com grande entusiasmo. Os visitantes chegam e trazem alimentos, na esperança de apenas vislumbrar esses animais mais uma vez. A estrada costeira de Dalian é palco de um trocadilho local, compreendido apenas pelos seus moradores. A umidade das cidades costeiras frequentemente molda duas paisagens distintas, suspensas entre o céu e a terra. Acima das finas camadas de nuvens, ergue-se uma cidade no céu, enquanto, abaixo delas, jazem os lares que as pessoas construíram para si. Nesta terra acolhedora, desdobram-se constantemente cenas vibrantes da vida cotidiana. Pouco depois das 4 da manhã, a cidade inicia a operação de um novo dia. Com mais de 110 anos de história, os bondes daqui, desde a dinastia Qing, atravessam as ruas entre os arranha-céus atuais. Eles guardam na memória cada mudança desta cidade. A corrente elétrica é transmitida dos fios aéreos para o coletor de energia, que impulsiona o bonde para a frente. A mudança de trilhos é manual. O condutor aciona a alavanca e realinha o coletor de energia. O bonde 201 opera diariamente, da madrugada à noite, por quase 20 horas. Ele é como um observador, testemunhando os habitantes de Dalian crescerem de bebês a adolescentes, de jovens a adultos, e então envelhecerem lentamente.
Ele observa pessoas correndo na alvorada e voltando para casa à noite, uma geração após a outra, partindo e começando suas jornadas novamente. Nos últimos 100 anos, as pessoas gradualmente adquiriram todo tipo de transporte moderno, pouco a pouco, deixando de lado esses bondes tradicionais. Nos últimos anos, percebeu-se que bondes são pontuais e respeitam o meio ambiente. Assim, novos modelos de bonde surgem constantemente ao lado dos antigos, transportando juntos os habitantes desta cidade. Cerimônia de lançamento de um navio de cruzeiro supergrande de 300 mil toneladas. Nos últimos 337 dias, ele foi construído a uma velocidade impressionante neste estaleiro. Neste dia, as pessoas injetam água do mar, permitindo que a flutuabilidade o erga de forma estável. Os engenheiros, com total concentração, realizam os últimos procedimentos e inspeções. O nível da água se iguala ao do mar, as comportas se abrem e um rebocador o leva para o oceano. Então, chega o momento de iniciar sua longa viagem. Olhando para a história, após a eclosão da Primeira Guerra Sino-Japonesa em 1894, a frota principal da Marinha de Beiyang foi derrotada neste Mar Amarelo, com Dalian e Luchun caindo sucessivamente. Cento e 18 anos depois, em 25 de setembro de 2012, ainda neste porto, o primeiro porta-aviões da China foi comissionado. Seu nome é Liaoning. A Marinha da China entra na era dos porta-aviões. Navegando em mares profundos, ele defende as fronteiras marítimas. Após uma década, o porta-aviões Liaoning expandiu operações, rompendo cadeias de ilhas e navegando pelo Pacífico. Após 10 anos de desenvolvimento, o porta-aviões Liaoning agora conta com seus dois parceiros, os porta-aviões Shandong e Fujian. Juntos, eles assumem a grande responsabilidade e a gloriosa missão de defender a soberania e a segurança nacional nesta nova era. Mais de 120 anos se passaram, mas as montanhas e os mares permanecem. Contudo, o espírito de autossuficiência prevalece. Esta terra fértil de Liaoning carrega a história e também a esperança. Liaoning, o filho primogênito da República, demonstrará maior responsabilidade e proatividade no caminho da revitalização do Nordeste nesta nova era. Assim, fará sua contribuição para a construção abrangente de uma nação socialista modernizada.